E aí galera, beleza? Eu tava pensando no tema desse vídeo e eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Acho que foi 2018, 2019, 2019, há uns 5, 6 anos atrás. E eu resolvi trazer aqui pra vocês como um tema. Então, como vocês já viram no vídeo, no título, né? Cuidado com o seu primeiro relacionamento aí, jovenzinho aí. Mas esse vídeo é um pouco mais dedicado pros homens, né? Pro público masculino, no geral. Mas também serve pra mulher. Se estiver aí assistindo, tudo bem. Tem coisas que são pra ambas as partes. Cara, quando tu é novo, tu não tem noção de muita coisa assim da vida. Quase tudo tu acha que é do jeito que tu tem experiência, né? Que mais ou menos tu, enfim, tu não tem experiência de nada. E pra relacionamento é até pior. Porque geralmente tu quebra a cara muito rápido para as coisas. Quando é pra relacionamento é tipo um conjunto de fatores que levam que... Como é que eu posso falar? É tipo tudo muito pior. Basicamente é isso que vocês têm que perceber. E isso é pior pra gente que é introvertida quando entra num relacionamento, porque é tipo uma coisa muito difícil de acontecer assim, de uma forma mais natural. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Eu tive aquele velha coisa de me apaixonar pela melhor amiga. E isso aí é uma cilada tremenda. Quer dizer, cada caso é um caso, né? Mas no meu caso foi extremamente ruim. Eu vou contar pra vocês por quê. Tu não tem experiência de nada, né? E geralmente na idade que a gente começa a namorar, no ensino médio ou fundamental, o que ainda é pior, tu começa a ter contato com os sentimentos de outras pessoas e na maioria das vezes tu não tem maturidade para lidar nem com os teus, nem com as tuas próprias emoções. Aquele processo de amadurecimento do corpo, dos sentidos, da nossa cabeça, da nossa mentalidade. A gente está descobrindo o que a gente gosta, o que a gente quer fazer da vida, quais são nossos interesses. E uma das coisas que é muito verdade assim, é que a gente não tem tanta formação assim, não no nível intelectual, mas é aquele conjunto que eu já falei para poder lidar com outra pessoa. Então é tudo muito suscetível a dar merda nesse período. Acho que a maioria da galera, quando vai pro primeiro relacionamento, vai ter aquela projeção de relacionamento perfeito idealizado pela Disney ou por fanfic, ou eu acho que fanfic é muito mais pro público feminino. Inclusive foi uma das coisas que culminou na ruína do meu primeiro relacionamento, foi isso. Expectativas, eu lembro que a minha ex ela tinha uma expectativa que o relacionamento ia ser que nem a série Lucifer. Aquele cara lá, bonitão, chegava lá com uma barba, conquistava todo mundo, era protagonista galã. E outro sex symbol da época era o Henry Cavill, né? Até hoje. Então, deixa eu ver, Johnny Depp também. Então tinha umas expectativas que obviamente eu não conseguia cumprir porque eu não era aquilo é um personagem, né? Então, como é que eu vou conseguir cumprir com aquilo? É uma utopia. Do outro lado, ela gostava de putaria, queria que eu tivesse, entendeu? Ela nunca fez essas merdas antes, mas ela queria que eu fizesse. E do outro lado, eu tava, tipo, tentando entender o que eu queria. Tipo, eu era o lado mais romântico naquela época. Depois eu caí na real, vi que essa parada de romance existe, mas tu tem que ter um pouco mais de putaria pra poder funcionar o teu relacionamento. E aí foram expectativas que se chocaram e se frustraram, cara, porque não tem como tu conseguir alinhar nessa idade. Fora que a gente era do mesmo grupo de amigos. E isso foi uma cagada que eu levo como experiência, que isso não se repita assim com as outras pessoas. Tipo, cara, é muito ruim namorar alguém que é do mesmo ciclo social que o teu, ciclo de amizades assim, e se tiver algum problema na relação todo mundo vai saber, todo mundo vai meter a colher. Às vezes a gente mesmo
faz isso com armadilha, tipo, eu vou pedir conselho pro meu amigo. Ela vai pedir conselho pro mesmo amigo às vezes. E os caras, eles têm um relacionamento nosso em controle nas mãos deles no caso. E isso foi péssimo pro relacionamento. Brincadeira sem graça, coisa de moleque, isso causou muito ressentimento e desfez até a amizade, pra ser sincero. Então, tem a parte da romantização que eu falei antes, né? As expectativas, isso acontece pra caramba. No caso do introvertido, ele tem aquele sentimento novo de ser correspondido. O introvertido, eu falo isso como introvertido, ele tem muito o mundo projetado no campo das ideias. O que isso significa? Na cabecinha de quem está aqui não sendo o protagonista das coisas, mas tipo, observando o cenário, sendo numa escola, numa faculdade, numa universidade ou qualquer outro canto, o introvertido ele geralmente evita o centro, ele fica um pouco mais nas beiras, nas quinas aqui, e ele está observando o mundo mais do que ele fala. Então o que a gente enxerga disso tudo? O campo das ideias ele é muito mais lúcido para quem é introvertido do que para quem é extrovertido. Agora isso não significa que no campo do amor isso seja verdade, porque ele vai totalmente contra a lógica. Então até as pessoas mais lógicas, introvertidas, que pensam muito, que são muito racionais, elas estão suscetíveis a erros, né? Cometer erros. Isso acontece bastante. E acontece principalmente com o introvertido, porque é a primeira vez que ele vai ser correspondido, ele vai ter aquele vislumbre do amor romântico, né? Porque o amor romântico é diferente daquele amor de pai, de mãe, de avó, de avô. É aquele amor que transcende aquele lado da família e vai para aquele lado mais íntimo e pessoal, né? E romântico. Enfim, para completar, na época eu namorei uma pick me girl. Evitem, sinceramente. Evitem. É uma das piores experiências que eu tive nesse sentido, porque uma pick me girl é uma garota que ela quer atenção. Então ela é uma pessoa muito carinhosa. O problema é que ela é carinhosa contigo e com os teus amigos, entendeu? E isso te faz se sentir mal. Porque se tu começa a se apaixonar por uma pessoa, tu quer ter ela pra ti, entendeu? Tu quer que o carinho dela seja focado em ti. A menos que tu seja meio doente da cabeça, aí tu quer compartilhar com os outros. Tem até cara que tem fetiche disso, mas eu sempre achei bizarro. E tu se apaixonando por uma pick me girl é tipo... parece que é uma personalidade demoníaca. É só isso que eu tenho pra falar. Enfim, isso gerou muitos ressentimentos, né? Como eu falei, eu tive que desfazer algumas amizades. Isso não fez bem pro meu mental. Eu tive que ir pra terapia depois. Realmente tive que ir pra psicólogo. E chegou num ponto, inclusive na pandemia, que eu tive que me afastar. Eu fiquei de molho na mina e tive que ir pra psicóloga porque tinha muita coisa errada que eu levei do relacionamento, assim. E foi totalmente disfuncional e muito triste pra mim. E isso é verdade porque o que aconteceu comigo? Eu tinha que me diminuir para encaixar no mundinho da minha ex. Ficar tipo numa caixinha, entendeu? E a minha personalidade era isso aqui, entendeu? Eu tinha muitas ideias, tinha muitas... Calma, eu vou espirrar. A minha ex deve estar falando de mim também. Enfim. Era uma merda. Era uma merda. Toda vez que tu sente que tu tem que se restringir, se limitar ou se diminuir pra encaixar no mundo de alguma pessoa, de algumas pessoas, num círculo social, por exemplo, tá errado. Tem alguma coisa de errado aí, porque tu não nasceu pra poder ser esse tipo de pessoa que tem que vestir uma máscara, tem que atuar pra não ser comentada ou mal vista pelos outros, entendeu? Cada pessoa é dona das próprias atitudes, né, das próprias ações, e isso reflete na nossa personalidade. Se a gente tem que restringir isso, que tipo de vida a gente está vivendo, né? Acho que fica como um pensamento aí. Enfim, e aí eu insisti no erro e eu sabia disso, eu tinha plena consciência da cagada que eu tava fazendo. Só que é aquele sentimento, né? Tu recebe algumas migalhinhas e aí tu fica muito feliz, e aí tu quer demais, aí tu quer mais, na verdade. E aí fica um ciclo vicioso e, né? E eu romantizei muito a ideia de ter um relacionamento com ela.
porque a gente se dava muito bem como amigo. Ela era do tipo muito, muito, extremamente carinhosa. Com os outros ela era, mas não tanto. Comigo era mais. E aí eu caí no feitiço da bruxa, né? Enfim. Hoje a gente tem contato ainda, a gente se fala. Mas é só amizade, não. Até porque eu namoro, né? Tem isso. Então, mesmo que eu não namorasse, não ia ter aquela proximidade de antes. O outro erro que eu diria é não lavar roupa suja em casa. O que eu quero dizer com isso? Discutir sobre os teus problemas. Não discutir no sentido agressivo, mas conversar, tipo, algumas pautas, algumas coisas do relacionamento que são cruciais para que ele funcione. Então é tipo, vamos supor, cada relacionamento enxerga a traição de uma forma. Se eu enxergo de uma forma mais branda e ela de uma forma mais severa, a gente tem que ajustar esses valores para ver o que é traição ou não, para a gente funcionar, para não ter problema de discussão no futuro. Isso é só um exemplo. E a gente não falava sobre nada disso. Tinha muitas brincadeiras que ela tinha com os meus amigos, que eram mesmo os amigos dela, que eu ficava muito ofendido e ficava com muita raiva, entendeu? E depois ela ficou sabendo por eles, porque eu não contava. Ela também não me contava coisas que ela queria que eu fizesse pra ela, ou com ela, entendeu? E era muito disfuncional nesse sentido. E eu não tô dizendo que todo relacionamento, todo primeiro relacionamento vai estar fadado ao fracasso, mas estatisticamente, se tu for pegar assim, é muito difícil para um relacionamento durar e vingar no futuro. Então, esse vídeo serve como um conselho para quem estiver assistindo aí, principalmente para quem for jovem, para quem tiver interesse de aprender. Numa lista que eu fiz é tipo, não romantize o relacionamento, ou não romantize muito, né? O que isso quer dizer? Não tenha projeções de relacionamentos perfeitos, como na Disney, como em fanfic, para muitas mulheres que leem fanfic aí, como dorama, como série americana. Não é assim que acontece, entendeu? Não espere que o outro adivinhe o que tu tá pensando. Isso serve para as garotas, isso serve para os garotos. Comunicação é a base de tudo. Então, se tu não verbalizar, por mais que seja uma coisa desse tamanho aqui, tipo, tu se incomoda porque o outro ele não te dá muita atenção quando tá perto de outras pessoas. O que isso quer dizer, entendeu? Ah, mas eu não vou falar porque eu não quero ser chato. Cara, esquece isso. Fala. Ah, vai dar problema. Não vai dar problema. A maioria dos problemas a gente cria e aumenta muito na nossa cabeça, mas na prática é uma coisa tão besta que não faz sentido. Depois tu vê e conversa com a pessoa. Se ela for uma pessoa coerente, uma pessoa que faz sentido, ela vai olhar e vai refletir, tipo, olha, faz sentido isso aqui, eu não gostei também de outra coisa que tu fez. E aí vocês vão, tipo, encaixando, vão se entendendo. E quando não tem isso, isso abre margem para muitos erros no futuro, e muitos ressentimentos e muitos mal entendidos. Às vezes a gente fala, e mesmo falando não, a gente não consegue ser compreendido direito. Agora imagina se eu não falar e guardar pra mim. Como é que alguém vai me entender? É difícil. Então, esses são os conselhos primordiais que eu dou, né? Impor limites, né? Que tá dentro disso aí. Então, se tu não gosta da pessoa dançando, tem gente que não tem problema assim em ceder o parceiro para dançar numa festa e depois ele volta para tua mesa. Eu não faria isso, eu não faço isso porque eu não sou, né? Não sou doente. Não dizendo que quem gosta disso, quem cede é doente, mas é para minha vivência, para os meus valores, meus princípios, eu não vejo isso como uma coisa que eu quero que aconteça no meu relacionamento. A minha namorada é minha, eu vou dançar com ela se eu quiser, se eu não quiser e ela tiver vaga aqui, não tá vaga pra ninguém, é pra mim, porque é minha. Ah, quero dançar, dance com a sua, ou arrume uma outra mulher pra dançar. A minha, ninguém vai pegar na cintura e vai guiar pra um salão de dança, entendeu? E é isso. É isso aí.